Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital, o RDTV informando, prestando serviços para você que nos acompanha aí no outro lado da telinha, da telona em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Claro que a gente sempre enfatiza a região do ABC, mas você que nos acompanha na região metropolitana de São Paulo, no Brasil, no mundo, pela rede mundial de computadores e internet, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão nesta segunda, 24 de junho de 2019, também conhecida como segunda de São João, para quem aí mantém a tradição, e também o primeiro dia oficial do inverno. Pensei que o Carlos Carvalho já está aqui de Polaina, de todo, mas o inverno chegou só no calendário, né? Porque a temperatura ainda segue bem agradável. Não é mesmo, Carlos Carvalho? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, você internauta ligado na RDTV, mas já começou com as características do inverno, que é sem chuva, o ar seco, então tomar cuidado, pelo menos a previsão para esta semana é que vai ser assim, ar seco, então tenta beber muita água, tenta aí se hidratar, por mais que não faça um calor imenso, é bom a gente se cuidar nesse início de inverno. Mas lembrando que você também pode participar aqui do RDTV através da caixa de comentários dessa live, então mande sua pergunta, tire suas dúvidas sobre os assuntos que nós vamos trazer hoje na edição do RDTV. É verdade, é aquelas coisas bem características da mudança de estação, né? Estava vendo as matérias jornalísticas, o pessoal falando das previsões, etc., temperatura, e entrevistando o pessoal ligado à mudança de estação, a vestuário principalmente, e o pessoal, olha, a gente torce para que todo ano faça aquele frio para valer, para as pessoas irem comprarem casacos, sobretudo, mas deve fazer um inverno muito semelhante ao do ano passado, mas a gente segue acompanhando aqui, como bem destacou o Carlos Carvalho, e todo o time aqui completo. A Ingrid Santos, trabalhos técnicos aqui, a produção, o Ayrton, a Socorro, a Flória, o Pedro, a Amanda Lemos, Jorge Garcia, o Pedro, toda a equipe aqui escalada no Repórter Diário, falando em escalação no final aqui, no resumo do dia, vamos trazer tudo sobre segunda-feira esportiva, é o Dia Mundial de Futebol, né? Vamos falar das meninas que perderam, mas é aquele famoso perder ganhando. Carlos Carvalho até destacava aqui, acho que foi a melhor partida das meninas no Mundial da França. Teve o desabafo da Marta no final, vamos falar mais sobre isso. Vamos atualizar o calendário também dos homens, a seleção masculina lá na Copa América, ou aqui na Copa América, né? No Brasil, falar do calendário esportivo, enfim, entre outros assuntos. Falar também do dia a dia do ABC, mas antes, a gente vai abrir aqui para pautar a educação no RDTV desta segunda-feira. E nada mais oportuno do que falar com a própria secretária de Educação da maior cidade do ABC, São Bernardo do Campo. A gente até discutiu aqui nos bastidores alguns números que mostram a dimensão e o desafio do trabalho em São Bernardo do Campo. São quase 80 mil alunos na rede pública de São Bernardo do Campo. Tem ideia, Carlos Carvalho? 80 mil pessoas. Eu só imagino aqui 2 Pacaembu lotados. Mas literalmente 2 Pacaembu lotados. Pois é muita gente. E nós vamos aqui trazer exatamente os desafios, os avanços, o que está pela frente, metas, IDEB, a questão do ensino ali das crianças, o ensino infantil, educação primária, falar, enfim, do dia a dia de São Bernardo do Campo. E por isso a presença aqui nos estúdios da secretária Silvia Donini para trazer um balanço, um raio-x e falar ainda do que está por vir. Secretária, obrigado pela gentileza, pela disponibilidade. Boa noite. Boa noite, rapazes. Boa noite àqueles que estão assistindo essa transmissão. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu lembro, inclusive, Carlos, a gente teve presente na posse da Silvia Donini, tinha até um mistério, né? Quem vai ser a secretária em São Bernardo? A gente foi lá na posse, o prefeito Orlando Morando salientava, mas para quem não conhece, a Silvia tem passagem, já ela é gestora na área da educação, passou pela cidade de Sorocaba, importante também, participação em Atibaia, mas Sorocaba, um trabalho amplamente destacado, e até a gente citou muito a época, que tem características muito semelhantes, mas graduada pela Universidade Mackenzie em Letras, especialista em língua portuguesa pela PUC e pós-graduada em gestão escolar pela Fundação Pitágoras. Foi também diretora de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais de Educação Básica do MEC, o Ministério da Educação. Silvia, só para a gente dar mais alguns números para sintonizar o pessoal, os internautas que nos acompanham, claro, em especial morador, os pais que nos acompanham em São Bernardo, exatamente quantos alunos da rede pública? 82 mil alunos das faixas etárias de 0 até o 5º ano da escolarização básica. Perfeito. Então, nós temos de 0 a 11 anos de idade, essa faixa etária está na rede municipal de São Bernardo do Campo. Tá, e são 74 escolas, isso do ensino fundamental. Isso. Nós temos as escolas de ensino fundamental,
fundamental, que são 74, mas ao todo o nosso atendimento está distribuído em 205 unidades escolares. Temos 180 unidades nossas da prefeitura e mais 25 conveniadas que atendem a educação infantil e o foco maior de 0 a 3 anos. Você vê como é que é a situação, né? Uma cidade tão grande e um desafio tão enorme, né? De tentar não só quantificar as vagas, né? Ou seja, aumentar vagas de ensino, permitir que todos possam ter um acesso bom à educação lá em São Bernardo, mas também a tentar qualificar todo esse processo, né? Eu acho que o maior desafio é que não só São Bernardo, mas qualquer outra cidade possa ter, né, secretária? Como trabalhar isso? Como trabalhar numa cidade tão grande e que a princípio nós achamos que é tão estruturada, qualificando essa educação, qualificando aquele serviço que vai ser prestado a esses alunos? Bom, acho que em primeiro lugar é colocar a aprendizagem das crianças na centralidade. Então, uma rede hoje, e o ensino público brasileiro precisa a todo momento refletir a que ponto se coloca a criança como o tema central da educação. A gente intitula isso de protagonismo infanto-juvenil, né? Sim. Para que a criança possa adquirir autonomia, para que ela se torne, ao longo da escolarização dela, proficiente em língua portuguesa, em matemática, em história. Mas não é só isso. Não são só os componentes curriculares que nos constituem como seres humanos e como cidadãos. Então, tem o conjunto de habilidades e de competências socioemocionais, a capacidade de interagir, de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, o respeito, o diálogo, quer dizer, são valores. Uma educação para valores é uma educação integral. Então, São Bernardo do Campo tem esta premissa, né? Educa-se aqui em São Bernardo do Campo cidadãos no presente, não para o futuro. Nós já entendemos as crianças como cidadãos. Então, por isso que nós temos, vou dar alguns exemplos, né? Temos o Conselho Mirim, que é um conselho formado em todas as nossas escolas de ensino fundamental e em muitas de educação infantil, para que a criança possa participar das decisões da escola, dos problemas do cotidiano, não é? De propor soluções e discutir o ambiente em que ela está inserida. O Conselho Mirim se transformou num programa que nós intitulamos A Infância Cidadã em São Bernardo do Campo. Nós temos feito muitas visitas, eu e o prefeito Orlando Morando, às escolas para ouvir as crianças, para que elas possam falar conosco. Acho que é importante saber ouvir a criança. E elas demandam, Silvia? Dá para Demandam. exemplificar, por exemplo, um pedido mais inusitado ou aquele mais frequente? É muito bonito, elas demandam muito, muito. E recentemente, eu vou dar um exemplo que acho que o prefeito Orlando vai gostar, porque nos emocionou muito. Nós estávamos numa escola, fizemos a revitalização da escola e fomos para a abertura. E uma pequenina, né, de infantil 5, veio nos trazer a homenagem. Então, ela tinha uma cartinha que as crianças do infantil 5 tinham escrito junto com a professora. A professora fez uma dinâmica com os pequenos, e aí eles foram conversando, e aí eles foram demandando. A questão principal era o parque, não é? Que eles queriam um parque, mas não era um parque na escola, era um parque no bairro. Um parque no bairro. No Eu bairro. achei que era para reformar ali os brinquedos da A escola. escola já estava com 2 parques, eles já tinham, mas o que eles queriam. Mas no final de semana, nós não temos um lugar para brincar, porque eles brincam na escola e no bairro faltava um parque. Aí foi muito bonito, porque ela estava tão emocionada de conversar conosco que ela caiu em lágrimas. E aí todos nós ficamos emocionados junto com a pequena. Legal. E aí, imediatamente, o Orlando já pediu para a gente verificar se tinha uma área, não é? E aí foram tomadas as providências. Mas, então, veja, estou mostrando para vocês uma criança de 5 anos que demanda para nós uma preocupação com o seu entorno. Veja, não era, a escola dela está linda, não é? Mas olha a consciência cidadã que ela já tem. Não é? Ela já tem um empoderamento de espaços públicos diferentes. E isso fez com que a gente, inclusive, a partir disso,
entendesse a cidade como uma grande É sala de aula. cidadania na veia. Isso mesmo. Essa é a nossa lógica. Né? Qual que é a relação disso tudo que está se falando agora com o projeto Roteiro Educador? Ah. Qual que é, assim, porque agora assim, é a primeira vez que eu vejo um projeto caminhando para isso com nome e tudo mais, que antes era só uma base mesmo do que tinha que se fazer nas escolas. Né? Vocês sabem que eu acho que assim, as escolas ssão vivas, né? As escolas têm muita atividade, elas têm vida própria. Você imagina o que é vocês têm filhos, né? Então você imagina, você tem lá 1 ou 2 em casa, que já é uma construção muito interessante. Agora você imagina isso numa turma, numa escola com 800 crianças, como era o caso dessa escola que nós fomos, tá? Eram 400 e poucas pela manhã, 400 à tarde, todos pequenos, tá? Então, educação infantil grande nessa escola. As crianças precisam vivenciar, desde muito cedo, uma coisa que se chama amor pela cidade. Eu tenho que ter orgulho de morar em São Bernardo do Campo. Eu tenho que cuidar de São Bernardo. Eu tenho que passar nas ruas, ver as praças, os locais. Sabe, esse sentimento não é um sentimento de civismo, é um sentimento... De pertencimento. De pertencimento. Pertencer a... Ora, como é que a gente desenvolve isso nas crianças? Tendo a cidade como uma grande sala de aula. Por isso, o programa Roteiro Educador. Não é? Nós fazemos questão de que as crianças de São Bernardo conheçam a cidade. Conheçam. Então, eu vou exemplificar para vocês um pouco esse programa. Ele está organizado de acordo com as faixas etárias. Não é? Então, os pequenos do infantil 5, com 5 anos, já começam uma programação conosco e vão visitando vários roteiros separados pelas faixas etárias. Aí nós temos um que nós chamamos de os desbravadores dos sonhos. Eles vão visitar a Chácara Silvestre. E aí lá tem um teatro, então tem um percurso pelas trilhas da Chácara Silvestre. Aí nós temos um teatro, né, onde nós colocamos como foco a questão do meio ambiente, da preservação. O caminho dentro do ônibus da escola até o local tem um guia. Então, nós nos personificamos de guia turístico e vamos apresentando a cidade para as crianças. Nós estamos passando pela rua tal, a rua tal tem tal característica e por aí, assim por diante. Então, é um roteiro, por isso o nome é Roteiro Educador. Você fazer do percurso já um aprendizado. Então, veja... Isso começa com 5 anos. Com 5 anos. Depois do primeiro ano, todos eles vão conhecer a cidade da criança, que a gente entende que é um patrimônio da cidade de São Bernardo, um patrimônio cultural, um patrimônio de lazer, um patrimônio social, né? Porque, veja, qual é a criança que não tem na memória uma ida à cidade da criança de São Bernardo do Campo? Eu nasci em São Paulo, tenho mais de 50 anos e eu conheci a cidade da criança quando eu era criança. Não é? Então, veja, esta relação é uma relação que não é uma questão de resgate da cidade da criança, não se trata disso. Se trata de compreender a cidade da criança como um patrimônio social para o imaginário das crianças, não é? Então, ali eles têm a história da cidade, desde a criação dessas crianças, a história dela, a localização, não é? Bem no centro da cidade, aquela reserva toda, não é? De mata que ainda prevalece, e tudo isso com o lúdico, com a brincadeira. Agora, temos o prefeito Orlando desenvolveu com a Secretaria de Desenvolvimento, né, do secretário Minami, com o nosso apoio, o prefeitinho Mirim, ou a prefeitinha Mirim, a votação toda, né, para retomar esta ideia de que a criança tem protagonismo. Veja, ela faz parte da cidade. Nós não podemos não enxergar as crianças, temos que enxergar as crianças de São Bernardo interagindo com a cidade. Isso é uma tarefa que se faz geralmente com a família, mas a gente, enquanto escola, tem um pedaço, uma parte, que é um pouco de fazer disso uma aprendizagem progressiva. Por isso que o programa vai do infantil 5 até o 5º ano. Lá no 5º ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar lá, da balsa, conhecer a balsa, saber a história da balsa, a represa Billings,
a prainha do Riacho Grande. Nós vamos fazendo o percurso todo. Literalmente o roteiro. O roteiro até o Paço Municipal. Passamos pelas obras, falamos da ligação, da importância dos corredores de ônibus, que cidades que eles interligam, como é esse trânsito, não é? Localizamos os terminais rodoviários com as crianças, localizamos onde está centrada a Marechal e toda a importância da Rua Marechal Deodoro, Praça Santa Filomena, Igreja da Matriz, todo este percurso histórico, desde o Riacho Grande, o Parque Estoril, a Represa Billings, até o centro de São Bernardo, não é? E aí culmina, lógico, no Paço Municipal, na Câmara dos Vereadores, porque aí a criança tem não só a vivência, não é? Nós não estamos num estudo de meio, onde a gente só vai estudar quantos quilômetros tem do Riacho até o centro da cidade. Não é só essa a intenção, não é? Mas qual é a intenção? De que a criança também possa perceber que há poderes na cidade, não é? Responsáveis pela gestão, pela fiscalização, pela normatização. É muito importante quando o prefeito recebe as crianças e fala qual é a função do executivo, qual é a função dos secretários, não é? O que nós somos, estamos a serviço de quem, não é, na cidade? A função dos vereadores, a função, não é, do Poder Judiciário. Tudo isto é muito enriquecedor e faz com que a criança amplie deveras o seu repertório de linguagem, de comunicação, de capacidade de enxergar causa, consequência, dialogar melhor, não é? Se situar, isto é, cidadania na veia. Eu gostei da sua frase, viu, Carlos? Vou usá-la. Eu vou usar isso. Porque pouco se utiliza isso nas cidades, né? De utilizar a própria cidade para tentar ensinar as crianças como é que ela funciona. Claro. Você está falando do futuro delas. Isso mesmo. Pode ser que quando elas começarem a votar, por exemplo, ou quando elas começarem a ter um pouquinho de noção de como exigir do poder público os seus direitos, elas vão lembrar muito do que está acontecendo agora, né? Do que ela vem aprendendo agora. É isso mesmo. Olha, e os pequenos bem pequenos, se você for a uma escola de educação infantil, você não estranhe se você vir na brinquedoteca um caixinha eletrônico feito de papelão, a caixa do supermercado, que é o quê? Essa vivência lúdica, não é? Veja, a criança convive isso com os pais. Não são só os tablets nem os computadores, mas também tem outras, não é? Sim. Ela interage desde fazer um pedido, tirar um dinheiro no banco com o pai, com a mãe, e até o correio, e assim por diante. Silvia, interessante. Aí o pessoal vai interagindo conosco. Tá. Ó, o Fernandes está falando o seguinte. Eu nasci em Mauá e foi muito na cidade das crianças. Que legal. E ele lembra bem, são essas crianças que, além de serem o futuro do Brasil, também vão ser os novos gestores da administração pública e também das gestões na iniciativa privada. Bem lembrado, Fernandes. Vamos lá. Deixa eu passar aqui por todo o pessoal para ser justo aqui. Arlene Bernardo, obrigado. Júlio Augusto Alves, obrigado. O Ademar Amaral, obrigado também. Givanildo Ferreira Souza, Zenaide Alves, Rosângela Gomes, o Zé Carlos Pires eu citei, o Hélio Cava também, obrigado, falando para a gente dar uma passadinha no Parque Chico Mendes, em São Caetano. Está falando lá no local da enfermagem. Vamos passar lá, Hélio. Obrigado, pessoal sugerindo pautas aqui para a gente. Jaime Guedes Souza, obrigado. A Renata, Cida Tunes. Aliás, o Miro Mota pergunta o seguinte, e até o gancho da minha pergunta também, Silvia. Todas as crianças em idade do ensino fundamental de São Bernardo estão nas escolas municipais ou existem uma parcela que ainda aguarda, se tem a famosa fila? E aí, nessa pergunta, Silvia, até queria começar do princípio, em relação às vagas nas creches, 0 a 3 anos, que é um problema, uma demanda regional aqui no ABC. Como é que é a situação hoje? Tem fila de espera? Tem demanda represada? Como é que está essa situação? Eu vou explicar isso eu acho muito oportuno eu poder conversar com vocês para que a gente possa esclarecer. Veja, todas as crianças, como chama o nosso amigo internauta? Miro Mota. Miro, olha, todas as crianças, todas, 100% delas, de 4 anos em diante, 4 anos, 5, 6, e aí todo o fundamental, tem matrícula garantida na rede municipal de São Bernardo do Campo. Então,
todas as crianças a partir de 4 anos, porque é o que está na legislação maior da educação, que é a LDB. A LDB agora, há muito pouco tempo, houve uma alteração constitucional chamada Emenda 58, onde diz que é obrigatória que toda criança de 4 anos até 17 anos tenha vaga e permaneça na escola. Então, Miro, 100% das crianças de 4 anos já estão matriculadas aqui em São Bernardo do Campo. Isso já é uma vitória muito importante. 0 a 3 anos de idade. O que nós temos em São Bernardo? Hoje, nós já temos as crianças de 3 anos, quase 100% da demanda já atendida. Apenas 675 crianças estão na fila de espera de 3 anos. E nossa previsão é que até o final de 2020, nós já tenhamos essa situação equacionada. O mesmo acontece com o infantil 2 e de 0 a 1 ano de idade. Esta faixa etária, quando o governo do Orlando Morando assumiu, o prefeito assumiu, nós tínhamos 5.000 crianças em fila de espera nas creches e na rede conveniada de São Bernardo do Campo. Hoje, passados 2 anos, não é? Completando 2 anos, nós já geramos 3.000 vagas. Nós estamos com 2.175 crianças em fila de espera. O que é esta fila de espera? É esse residual que, até o final deste nosso ano, nós já chegaremos a 1.300 crianças e o próximo ano, ao longo do ano, nós já entraremos num chamado ciclo virtuoso de vagas em 0 a 3 anos, que agora a gente chama de vagas em creche, mas eu vou dizer como é que está na Base Nacional Comum Curricular, que são os pequenos bem pequenos, não é? Os nossos pequenos bem pequenos são os nossos esse item, bebês. Silvia, em relação a esses 0 a 3 anos, os pequenos bem pequenos, para equacionar até 2020, vai ter uma própria reestruturação, alguma coisa, ou vai ter necessário novas construções físicas? Nós estamos fazendo todo este trabalho reordenando a demanda, tá? Então, trabalhando com a setorização, organizando este fluxo, não é? Abrindo mais salas em escolas que tinham capacidade instalada, mas não ocupada, não é? Encerrando em outras e abrindo aquelas que têm mais demanda. Então, nós estamos fazendo um trabalho que a gente chama de núcleo de inteligência de setorização. Foi assim que nós geramos. Orlando Morando ele entregou 2 creches que vocês conhecem, Riacho e Nazaré, sim, e todo o restante das 3.000 vagas foram geradas nesta chamada, o trabalho de inteligência do núcleo de setorização nosso. Nós construiremos mais escolas, não é? Mas elas terão a finalidade de ampliação do Educar Mais, não é? Porque nós, na nossa perspectiva agora, nós vamos terminar de fazer toda essa relação nossa dos parceiros, não é? Com a prefeitura, que tem sido uma prática muito saudável, muito positiva, não é? Convido vocês, porque nós vamos inaugurar agora no começo do mês de julho já mais uma unidade de conveniadas, aí gerando mais de 100 vagas para pequenos. Então, quando eu digo para vocês, ao longo do ano, é porque com os pequenos, bem pequenos, nós vamos gerando as vagas e já vamos matriculando, porque não há uma necessidade específica do calendário escolar tão rígido, né? Perfeito. Então, aproveitar, já que você disse do Educar Mais, tratar um pouco mais sobre esse assunto, porque acho que a grande preocupação que todo mundo tem é dos investimentos que se dizem em educação integral, que em muitas cidades eles não aparecem. O pessoal falam tanto e aí, está acontecendo? E no caso de São Bernardo, como é que está sendo gerenciada essa questão do Educar Mais? Hoje nós já estamos com 18 unidades escolares com educação integral. Embora eu gosto de dizer assim, bom, todas as nossas escolas, né, o nosso princípio da educação integral, mas que estão em tempo integral, no período integral, são 18 unidades escolares. Nós pretendemos ampliar isso de acordo com as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação,
né, que preconiza uma proposta, né, que a gente atinja 25% do percentual total de matrículas de faixa etária X e assim por diante. Nós estamos num bom caminho pela organização curricular, que é um pouco diferente. Muitas cidades ampliam contraturnos. Não é que nós somos contra ou a favor disso, ao contrário, né? Quanto mais tempo na escola, melhor para a criança. Mas a vocação deste governo, do prefeito Orlando Morando, é que nós possamos ampliar a educação integral das 8 da manhã até as 17 horas. Né? A criança que passe, não é só passar o tempo na escola, mas que ela tenha, sim, um currículo diferenciado, com maior carga horária em linguagem, em matemática, mas também em corpo em movimento, em música, em inglês, italiano, não é? E tantas jogos de raciocínio, lógica, robótica, que, veja, constituem dentro do currículo, não é? Quanto mais tempos eu tenho, mais espaços eu construo. Essa é aquela relação que a gente chama de tempos e espaços escolares, que podem ser na mesma escola, Sim. é a nossa meta, né, que nós queremos cumprir, mas também ainda temos um modelo que são feitos em outras, que é o tempo de escola, que ainda temos sempre no segundo semestre, em que as crianças fazem atividades extracurriculares em outras entidades conveniadas conosco, né, com a Secretaria de Educação. Mas via de regra hoje, Silvia, até para quem está em casa entender na prática, nessas 18 unidades que tem o Educar Mais, Sim. como é que funciona a rotina do aluno, da aluna? A criança entra na escola às 8 horas da manhã, sai às 17 horas, a criança tem todas as refeições, né? Isso também é uma característica nossa de São Bernardo do Campo, que é primar pela alimentação da criança, a gente entende, e é uma das metas do prefeito Orlando, que nós tenhamos uma alimentação não só de qualidade, mas nutricionalmente de qualidade, que é diferente, né? Que a gente possa ter esta organização toda para o bem-estar e para a educação alimentar. Além disso, nós temos 2 línguas, então eles fazem inglês e italiano na escola. Nós temos uma carga horária maior de códigos e linguagens, que códigos e linguagens compõem a língua portuguesa, as outras línguas, a educação física e toda a questão do movimento, da recreação, da ludicidade, né, que envolve o corpo em movimento e a mente em movimento, não é, por meio da robótica, dos jogos de raciocínio, da resolução de problemas. Então, você tem uma grade horária diferente, com mais tempo para os conteúdos escolares, portanto, as nossas crianças têm, sim, uma oportunidade, não é, de conhecer, de vivenciar a linguagem de diversas formas, não só pelo texto escrito, mas pelo não verbal, pela arte, pelo cinema, pela música, pela dança. Compreendem que, então, a gente organiza esses tempos de acordo com um eixo que se chama de códigos e linguagens, o eixo da matemática e de toda a parte de raciocínio, lógica, resolução de problemas, não é? E a área das ciências da natureza e ciências humanas. E aí as crianças dão show em ciências da natureza, né? É impressionante, você vai precisa conhecer um pouco para você verificar assim, o quanto que os meninos, as nossas crianças, elas formulam hipóteses, elas têm esse espaço, né? Nós temos fomento para as feiras de ciências, para os experimentos, porque quero fazer um destaque aos nossos que estão aqui nos acompanhando, né, os amigos que nos acompanham. São Bernardo faz a opção da educação maker, educação criativa. O que é educação criativa? Aprende fazendo. A gente aprende fazendo, não é? Sim. Conversando, dialogando, brincando junto, correndo, construindo coisa, desmontando coisa, não é isso? A gente aprende fazendo. Isto com o professor mediando, né, dá o IDEB que nós temos. Vamos lá, falando de professores, então já vamos emendar aqui também dos professores. A gente, antes da
na nossa entrevista, estava conversando com a secretária, a gente falando sobre a questão de treinamento dos professores, né? Que é uma coisa que muitas cidades vêm tendo dificuldade para implantar esse treinamento, essa requalificação dos professores, deixá-los atualizados a todo momento para prestar o melhor serviço para os alunos. Como é que está acontecendo isso em São Bernardo? E queria que explicasse como é que a tecnologia vem ajudando também a fazer com que os professores estejam requalificados sempre, ali, né? Sempre atualizados. Rapazes, é um desafio enorme. Eu vou falar isso para vocês, assim, de quem tem muita experiência em formação de professores. Bom, veja, lá no Ministério da Educação eu dirigi, não é, uma área inteira de formação. Qual é o desafio do Brasil como um todo? É qualificar em serviço. Porque, veja, oferecer cursos de pós-graduação para que os professores se matriculem e façam, já foi uma política nacional. Não é? Tanto é que nós temos grande parte dos professores de São Bernardo do Campo e da região, eu tenho certeza, que não tem só a graduação, já tem no mínimo 1 ou 2 especializações e muitos já são mestres e outros tantos já doutores. Porque esta foi a linha, a abordagem de investimento nos últimos 10 anos na educação pública nacional. No entanto, fica sempre uma lacuna difícil da gente resolver, que é a formação continuada, mas aquela que é em serviço, quer dizer, aquela que me prepara para a minha sala de aula. Mas não é para a sala de aula que eu tive o ano passado, nem aquela sala de aula teórica que eu vou ter no futuro. É para a minha sala de aula de hoje, que eu tenho lá 32 crianças, não é? E cada uma está numa fase de alfabetização, tá certo? Qual o melhor arranjo que eu, como docente, que eu posso fazer? E se eu tenho uma criança que tem altas habilidades? E lidar com isso mais com as crianças que têm deficiências já postas e colocadas. Então, veja, esses são desafios, são dilemas do cotidiano da escola. Esses problemas, não é, num geral, na história da educação continuada do Brasil, eles vinham sendo enfrentados por meio de uma figura que era o coordenador pedagógico ou o orientador, né? Mas aí o Brasil deu um grande passo, que foi 1/3 da jornada dos professores, né, do quadro do magistério em formação. E aí? E agora? Né? O que nós faremos? Como é que nós faremos, desenvolvermos uma política própria? Porque, veja, não basta ser a política, talvez a política de São Bernardo não seja a mesma de Santo André, nem a mesma de São Caetano, porque ela é muito local. A formação continuada em serviço, ela é muito específica. Este desafio, São Bernardo está dando um passo muito importante para a nossa história de São Bernardo e a gente espera contribuir para a história de todos os municípios do entorno e do Brasil, que já está garantida as horas de trabalho do nosso professor. Então, hoje São Bernardo já remunera esse professor, ele já tem isso já garantido na sua remuneração, né? Ele também já tem garantido em horários próprios na escola. Nós começamos ano passado com um piloto de HTPCs, quer dizer, o horário de formação coletiva online, uma vez a cada semestre, 2 no ano. Aí este ano nós já iniciamos o ano dizendo, olha, nós faremos 4, não é? E tudo bem. Veja, porque a gente, em tecnologia, precisa de muito planejamento. Perfeito. Né? Não é uma questão que tenha a ver especificamente com o aparelho, quer dizer, com o meu computador é um i7, um i5, um i4, não tem relação com isso. Tem relação com uma linguagem, tem relação com uma concepção, tem uma relação com autoinstrução. Você, quando faz qualquer leitura de tutorial que você faça, né, ou pesquisa no YouTube, ou aqui nesse programa, a gente tem que ter um grau muito importante de autoinstrução, porque você mesmo lê, você mesmo pesquisa, não é? Sim. Tem toda uma metodologia para isso. E é por isso que nós, então, junto com a nossa equipe virtuosa, eu quero fazer aqui um agradecimento à equipe técnica da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Todos toparam a ideia primeiro, que foi, né, uma ideia inovadora. Vamos lá, vamos montar um núcleo de tecnologia? Vamos. Topamos e
estamos caminhando. E as orientadoras pedagógicas, porque elas são a alma desse nosso processo. Veja, elas já conhecem a escola, conhecem o professor, sabem da dificuldade que ele enfrenta, conseguem localizar exatamente cada um deles e com isso nós montamos junto com elas um grande programa de formação continuada que agora tem como meta fazer a preparação, né, toda a formação dos nossos professores para a Base Nacional Comum Curricular, para toda a questão da implementação do currículo, né, de São Bernardo e o currículo nacional. E montamos 149 turmas num ambiente virtual. Veja, eu acho que eu tenho uma escola maior que muita universidade. É verdade. Por aí, né? É verdade. Então, eu estou com 149 turmas, onde a orientadora, cada orientadora educacional nossa tem, em média, 5 turmas, acompanha 5 turmas, e aí tem uma programação específica, não é, que elas desenvolvem, elas fazem toda a produção do conteúdo, esse conteúdo passa pela equipe técnica, é validado, a gente ajusta, né? Então produz o conteúdo e esse conteúdo vai para a plataforma, para uma aba, para um ambiente virtual de aprendizagem que nós estamos fazendo a utilização de um recurso importante, gratuito, disponível para todos os municípios, que é o AVA do Ministério da Educação, que nós fizemos esta parceria com o MEC, utilizamos o AVA e o investimento para formar 6.000 professores, esse é só para o quadro do magistério nesse momento. A gente vai ampliando para os outros quadros gradativamente. Até o ano que vem a gente completa tudo, né? Mas o investimento foi... a Prefeitura Morando não precisou comprar nenhum equipamento, nem precisou comprar, não é, nenhuma plataforma, nem pagar nada disso. Nós fizemos... com as ferramentas que tinha. Com as ferramentas disponíveis, excelentes ferramentas disponíveis, por sinal, não é? E com uma coisa que as pessoas formam as nossas redes, é rede formando rede. Esse é o projeto, né, político-pedagógico da educação de São Bernardo, faz parte da gestão do prefeito Orlando Morando valorizar a formação. Esse é um grande exemplo de valorização, porque em 2 anos, todos os professores das nossas redes estarão formados, não é, a partir da Base Nacional Comum Curricular. E espero que nós possamos aí ajudar os outros municípios também a percorrerem esse trabalho. O pessoal aqui está elogiando, obrigado. Célia Regina Francisco, o pessoal destacando aqui essas boas iniciativas. Só antes de falar da média do IDEB, que a gente passa mais uma vez pela qualidade, pelos avanços e o que ainda está por vir, mas antes, nessa linha, a expansão do Educar Mais, essa expansão cada vez mais gradativa da educação de São Bernardo. Com a atual estrutura, você já citou o núcleo técnico, o pessoal aí voltado à tecnologia, as próprias orientadoras pedagógicas, essa estrutura dá conta do recado, atende essa demanda, mesmo a demanda que está por vir, ou vai ter necessidade de mais gente, ampliar a estrutura e capital humano? Eu acho que a estrutura que nós temos, ela vai sendo ampliada à medida que os programas e os projetos forem sendo implementados, né? Isso é alguma coisa que é bastante racional. Agora, lembrar que nós temos um concurso que está em andamento, né? Ainda chamaremos brevemente os diretores, brevemente os coordenadores, então fiquem tranquilos, eu sei que todo mundo está perguntando, vai chamar quando, vai chamar quando? Nós estamos planejando isso com muita calma, com muita critério, para que as crianças não sofram nenhum momento de transição entre equipes escolares. Vocês sabem do quanto isso é importante, sim, né? Sim. Se eu digo para vocês que a nossa educação de São Bernardo tem foco nas crianças, então tudo que a gente trabalha é pensando naquilo que vai melhorar a qualidade, impactar menos, não é, as mudanças para as crianças. E, além disso, veja, nós já estamos chamando professores e mudamos a metodologia, né? Chamamos os professores, passamos um tempo com eles, a equipe de recursos humanos da prefeitura tem um treinamento muito importante para ele ingressar na carreira pública, depois nós passamos
também toda a parte operacional da secretaria. Hoje, o professor que ingressa em São Bernardo já não chega mais na sala de aula assim, de sôfrego, né? Ele passa por um processo já de acolhimento, de ambientação. Não é? Os próprios diretores vêm receber os professores, nós estamos implementando essa... Porque São Bernardo tem essa característica, que é uma educação muito própria, muito humanizada, muito perto das pessoas. O nosso professor é muito importante para todos nós. Por isso que, a cada passo que nós damos, né, pensando na qualificação profissional, é reconhecendo o valor desses professores da rede de São Bernardo. E, então, vamos falar da questão do IDEB, né? A gente o IDEB, alguns questionam, outros não, sobre se é um bom parâmetro para saber da qualidade do ensino que é dado, mas é o que nós temos e a avaliação dos últimos tempos de alguns municípios aqui da região, a gente vê que uma hora cresce, uma hora diminui, fica na mesma, todo mundo ali na base dos 6, 7, em alguns casos, né? Como é que está lá em São Bernardo? E como é que é trabalhado esse número do IDEB no dia a dia? Porque, assim, é uma avaliação que é feita de tempos em tempos, mas e no dia a dia? Como é que é lidado esse IDEB lá em São Bernardo? Veja, o IDEB, eu gosto de dizer, olha, o IDEB é um número composto, tá certo? Ele é composto por 2 fatores. Um deles é o fluxo, portanto, a frequência escolar, né? As taxas de rendimento da criança em relação à permanência na escola, abandono, evasão. E o outro é o desempenho dela numa prova. Uma prova baseada em competências e habilidades previstas para aquela faixa etária. Então, se nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de currículo, não é? Já voltado para competências e habilidades para a formação integral, naturalmente que nós já estamos trabalhando para que esse IDEB ele seja bom. Então, sim, não é veja só, você não pode reduzir a ação da escola às taxas do IDEB, porque senão você inverte a equação e você coloca a avaliação na centralidade. E a avaliação não é a centralidade, é a aprendizagem que é a centralidade, né? E a avaliação ela vem para dizer assim, olha, ela é muito mais para nós, o IDEB é para nós, professores, equipe gestora. Para dar um feedback desse trabalho de aprendizagem. Claro, se a gente está ou não fazendo bem o trabalho, né? Agora, a região tem um desafio muito difícil, porque veja, quando você tem IDEBs baixos, 3, 4, qualquer implementação que você faça, né, seja ela uma mudança na ordem dos conteúdos, ou a implementação de dinâmicas de leitura, ou jogos a mais, ou, né, um pouco mais de internet, de computação, isso afeta profundamente o IDEB cresce. Não é o caso da região. A região ela já está num patamar de qualidade. Nosso IDEB da região, de fato, está entre 6 e 7. Né? É um IDEB muito bom. A OCDE considera IDEBs 6 como a meta para o Brasil para 2021. Vocês sabem por quê? Porque é a média das escolas médias da Europa. Tá? Então, veja, se a gente pensar assim, você fala assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, meu filho estuda numa escola pública que tem uma qualidade tal já que é comparada à média das escolas médias europeias de educação pública. Agora, o que é muito complexo? É justamente você dar o salto da qualidade para a excelência. Este salto é o desafio de São Bernardo agora, ele é mais refinado. Não é só colocando uma aula aqui, outra ali, ou não é assim. Né? A gente precisa fazer uma visão muito mais integradora, potencializar os nossos esforços. Então, a formação continuada com o concurso dos diretores, professores, coordenadores, com todo o material na escola, com
alimentação escolar, as crianças, né, bem alimentadas, programa saúde na escola, temos que colocar aqui nesta pauta. Sim. Hoje o PSE atinge 163 escolas municipais, veja, de 180, então já estamos num score muito bom, não é? de programa integrado, educação e saúde com as crianças. Então, olha só quantas questões, né? Além dessas questões, a educação criativa, as salas de maker, a mudança da prática dos professores, uma visão mais centrada em competências e conjuntos de habilidades, noção mais clara de progressão de aprendizagem. Por que o seu filho engatinha e depois ele anda? O que ele faz entre o engatinhar e o andar? Entre o andar e o correr, depois entre o sentar-se, pegar uma caneta e fazer a garatuja, depois começar a ordenar aquilo, começar a aparecerem as letras, os símbolos. Veja, todas essas questões são questões que dizem respeito ao IDEB. Mas se eu reduzi-las ao IDEB, não é? Nós não educamos integralmente. Isso. Então agora... Aí só para deixar claro, o Miro perguntava aqui se o IDEB é ou não é o termômetro. É um termômetro, Miro, mas assim, não é tudo pelo IDEB. O IDEB ele é justamente para medir se o processo de aprendizagem, como a Silvia destacou aqui, está sendo conferido da forma que deve ser ou não. Tá ok, Miro? Mas a Silvia respondeu aqui o questionamento. Silvia, eu sei que nós estamos com o horário estourado, mas rapidamente aqui em termos de números. Falam de zeladoria da escola, zeladoria, manutenção das escolas. Quantas escolas já passaram por algum tipo de reforma, revitalização e quantas ainda passarão até o final do ano que vem? Nós temos 2 grandes programas que eu quero também deixar bem claro para todos vocês e nos ajudem, por favor, sempre a estar junto com a população nesse sentido. Nós temos um programa que é o chamado Escola Linda. O que é o programa Escola Linda? Era uma verba que vinha no repasse para as APMs. Nós fizemos uma grande implementação, o prefeito Orlando autorizou. Hoje, cada escola nossa recebe R$30 mil exclusivamente para reparos. Então, uma escola que tem um problema numa válvula... que a escola gasta ao longo do ano. Isso. Veja, questões como uma válvula aí que estourou, a lâmpada, não é? Emergenciais. A escola tem que ter essa capacidade de resolver problemas do cotidiano. Se a nossa casa tem problemas, imagina uma escola, né? Então, essa visão que a gente consegue resolver com a Escola Linda, mais toda a verba de manutenção que a gente envia no per capita por criança. Hoje, as escolas têm, em média, né, uma variação entre R$30 mil e R$80 mil sob a gestão da APM para os reparos emergenciais, não é? E para outras coisas. Eu tenho visto as escolas, as APMs, colocando, por exemplo, implementando parques com grama sintética. Veja, isso é importante porque as APMs têm que ter essa autonomia, junto com o conselho da escola, né? Essa participação ela é fundamental. Agora, ela é muito controlada, ela tem sim uma prestação de contas rigorosíssima, é um repasse de dinheiro público. E há também dinheiro que a gente repassa já chancelado, quer dizer, com destino para que você possa investir em infraestrutura para aprendizagem criativa, por exemplo, né? Também está lá na PM. Então, essa parceria é a nossa aposta. Prefeito Orlando Morando e eu acreditamos nessa conjugação de um mesmo verbo chamado escola e família. Escola e família. E as maiores intervenções serão ao todo 45 unidades escolares revitalizadas. Nós já iniciamos, fizemos 16 ordens de serviço ano passado e este ano temos mais 30 ordens de serviço. Além disso, temos uma reforma muito importante na região do Batistini, de 2 escolas para poderem transformar em Educar Mais naquela região. Nós também temos mais 6 reformas, não é, que são obras maiores já autorizadas. Quero dizer para vocês, munícipes, pais das nossas escolas, São Bernardo ficou muito tempo sem manutenção. Isso já é sabido, né? Então, agora, com repasse, de novo, uma visão integrada, mais sistêmica,
repasse para as APMs maior, mais proximidade, escola e família, e APMs e conselho escolar, mais a nossa intervenção aqui pelas atas de manutenção, a zeladoria, avançando nas podas, na roçagem, não é? O trânsito, avançando também no trabalho com o entorno das escolas, mas tudo isso compõe esse grande programa de revitalização, que nós ainda vamos demorar um tempo para dizer assim, olha, está tudo bem. Muitos problemas, porque as escolas ficaram muitos anos sem manutenção, não é? Mas a gente espera conseguir colocar tudo isso em ordem e que as famílias fiquem sempre mais participativas, nos ajudando, para a gente poder construir escolas E a gente ainda melhores. tinha muito mais pauta aqui, mas o nosso relógio, né, Carlos, é implacável aqui, mas de imediato, a secretária de Educação da cidade de São Bernardo, a Silvia Donini, vai voltar aqui em outras oportunidades, atualizar, a gente segue acompanhando também, falo voltar aqui no estúdio, mas no dia a dia também a gente acompanha os encaminhamentos, as evoluções, as deliberações, é a temática importantíssima, educação, a gente costuma falar aqui, né, Carlos? Educação, saúde e segurança Claro. é o tripé de qualquer gestão pública, seja no estado, no município, no país, e por isso a gente segue acompanhando aqui esse raio-x importante. Para você que acompanhou rotativamente aí essa nossa entrevista, assim que acabar, dá um atualizar, um F5 no computador, atualiza o celular, acompanha desde o começo, compartilha com os amigos, você que conhece gente, aluno, pai, mãe do dia a dia do poder público da cidade de São Bernardo do Campo, informações importantes de utilidade pública, prestação de serviços para você, pai e mãe, afinal todo mundo quer saber do dia a dia do filho e da filha na unidade de ensino. E também vamos disponibilizar no youtube.com/repórter diário na íntegra também a entrevista. Ou seja, se acompanha em todas as nossas plataformas. Mas Silvia, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista e fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, Carlos, Leandro, é um prazer com essa equipe toda, mas quero dizer para vocês todos, não é, que nos assistem agora, que acompanham as redes sociais, veja, a Secretaria da Educação está aberta, não é? Já é da nossa natureza conversar com a população diariamente, porque, afinal de contas, não é, cada diretor nosso, cada professor nosso nos trabalha em prol das crianças. Então, por favor, pais, munícipes, não é? Sintam-se muito à vontade em mandar dúvidas, sugestões. Estamos abertos, porque o que interessa é que cada cidadão de São Bernardo do Campo, cada criança, possa ter uma educação de excelência. Essa é a nossa meta, não é? Não é mais educação de qualidade. São Bernardo rumo à excelência na gestão do prefeito Orlando Morando. Obrigado, Silvia, secretária de Educação, falando do dia a dia em São Bernardo do Campo. E aqui, rapidamente, Carlos Carvalho, vamos para o resumão, para os nossos pequenos destaques aqui, as nossas pílulas diárias. Vamos para Santo André? Vamos para Santo André, o prefeito Paulo